Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de História. Estamos no capítulo Espaços Públicos. Anteriormente, falamos sobre as ruas, que são vias públicas, né? Os espaços públicos são aqueles que são geridos, ou seja, quem organiza, quem administra são os governos, ou seja, prefeituras, governos estaduais, o governo federal, certo? Uma das principais definições é esta. Então, pensando aqui nos nossos espaços públicos, vamos ao nosso livro ler um texto que se chama O Limpador de Placas. Leia o texto a seguir sobre um homem que trabalha como limpador de placas de rua. Havia anos que o limpador de placas desta história percorria o mesmo trajeto pelo bairro das ruas com nomes de poetas, escritores e compositores. Limpar placas de rua é uma coisa complicada. Mal se acaba a limpeza e elas já ficam sujas de novo. Acontece que, quando os limpadores de placas são bons, eles não desanimam por causa disso e nunca desistem de combater a sujeira. O limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Nas ruas de que ele cuidava, as placas não ficavam somente limpas, elas pareciam novas. Tudo teria continuado assim se um belo dia uma mãe e seu filho não tivessem parado ao pé de sua escada. Olha, mamãe, Rua Guimarães Rosa. Já passamos pela Rua Vila Lobos e pela Praça Noel Rosa. Você sempre diz que aqui é o bairro dos poetas, dos escritores, dos compositores, mas está parecendo que é o bairro das flores e dos bichos. O quê? A mãe olhou admirada para a placa. Não, disse rindo. Guimarães Rosa foi um escritor que inventou muitas histórias e... O limpador de placas de rua ficou olhando espantada para a placa com o nome Guimarães Rosa. De repente, percebeu que, como aquele menininho também não sabia coisa nenhuma sobre Guimarães Rosa ou sobre aqueles nomes que ele limpava todo santo dia. Então veja, as ruas, elas têm o quê? Os nomes que têm uma história, tem uma homenagem, ou seja, está homenageando alguém ou algo. Então, qual é a história do nome da sua rua, por exemplo? Pensando nisso, pensando neste texto que nós lemos agora, nós iremos na seção Mão na massa, ou seja, nós agora iremos praticar um pouquinho sobre aquilo que nós estudamos. De acordo com a leitura do texto, responda as questões a seguir. Qual é o trabalho do personagem da história? Então, o que o nosso personagem da história fazia? Ele limpava as placas das ruas, não é isso? Então, vamos escrever juntos aqui. Número 1, ele era o limpador de placas. O personagem é limpador de placas. Vamos por aqui o número 2. Número 2. Por que o trabalho do personagem era difícil? O que ele dizia lá no início do texto? Que ele limpava e logo depois estava tudo
muito sujo. Era um trabalho que parecia não ter fim, não é? Então, vamos responder aqui no número 2. Por que ele mal olha o espaço aqui, ele mal limpava e já estava tudo sujo novamente. Número 3. Vamos ao número 3. O personagem da história realizava um bom trabalho? Transcreva um trecho da história que comprove a sua opinião. Você acha que ele realizava um bom trabalho? Sim. Agora vamos ver aqui o trecho da história que mostra realmente essa resposta que ele fazia um bom trabalho. Vamos voltar aqui ao nosso texto e vamos mostrar aqui o pedacinho que diz que ele era caprichoso e o limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Quando diz assim, olha lá. Ó, vou mostrar aqui. O limpador de placas da nossa história era um excelente limpador. Então, ele era caprichoso naquilo que ele fazia. Vamos, então, transcrever isso na nossa resposta número 3. Vamos lá? Então, ele era, sim, ele era caprichoso. Ele era caprichoso. E a parte que comprova nós vamos pôr entre aspas, porque nós vamos copiar do texto, ok? Então, o trecho da história que comprova entre aspas, vamos lá, o limpador de placas, o limpador de placas, da nossa história. Opa, quase não coube o meu A ali, por isso que ficou menor. Da nossa história. Era um excelente limpador. Era um excelente limpador. Então, aqui nós copiamos o trecho, ponto final, fecha as aspas. Nós copiamos o trecho que comprova que o nosso limpador da história era muito caprichoso. Vamos, então, à nossa questão número 4. Qual era o nome da placa de rua que o personagem estava limpando? Então, se nós voltarmos lá no nosso texto, nós veremos que o nome da placa que ele estava limpando, olha aqui, é Guimarães Rosa. Então, vamos ao número 4, colocar aqui a resposta. O nome da placa
era Guimarães Rosa. Guimarães Rosa. Ok? Vamos então para o exercício número 5. Aqui. Por quais placas de ruas e de praças o menino e sua mãe haviam passado antes de chegarem à rua onde o limpador de placas estava? Lembra que ele falou que era ruas de compositores, eram Vila Lobos e Noel Rosa. Então vamos lá para o número 5. Então está perguntando as ruas, os nomes, vamos lá. Os nomes eram Vila Lobos. Qual foi o outro que eu falei? Que até a prof vai pegar uma colinha que eu me confundi aqui. Vila Lobos e Praça Noel Rosa. Vila Lobos é com 2 L's, tá, pessoal? É um nome próprio. Então, aqui são 2 L's. Vila Lobos e Noel Rosa. Ok? Número 6. Por que o menino achou que o bairro em que estavam eram das flores e dos bichos? Porque o sobrenome das pessoas da rua e da praça era o quê? Rosas e lobos. Rosas, o nome de uma flor, lobo, o nome de animais. Então, ele associou estes 2 nomes a nomes de flores e nome de bichos. Então, vamos lá. Número 6. Vamos escrever aqui. Porque os sobrenomes das pessoas que davam nome aos locais era lobos e rosas. Então, ele associou, achando que ali se referia a locais de flores e animais. Número 7. Por que o limpador de placas ficou espantado quando o menino e sua mãe falaram sobre a placa que constava na rua? Porque ele parou e pensou: nossa, eu limpo todos os dias esses nomes e eu não sei nada deles, não sabia nada sobre Guimarães Rosa. Então ele chegou à conclusão que, puxa, todos os dias eu tô aqui, mas eu não sei nada sobre a vida desta pessoa. Então ele ficou espantado em perceber que ele todos os dias faz aquele trabalho, mas que não sabe sobre o nome daquela placa, por exemplo. Então vamos registrar aqui, número 7. Virar a folha, número 7. Vamos registrar. Porque o limpador percebeu que não conhecia a história
do nome da placa, né? Vamos corrigir aqui. Não é da placa. Vou riscar aqui, pessoal, que não tem como eu apagar, tá bom? Então, ele percebeu que ele não conhecia a história do nome da placa, ou seja, o nome da pessoa que dava o nome à rua. Conhecia a história do nome da placa. Que naquele caso era o nome de Guimarães Rosa. Certo, pessoal? Então, vimos aqui uma história super interessante e divertida sobre as pessoas que são responsáveis em manter as placas das ruas sempre limpas. Então, pessoal, nos vemos em breve. Tchau, tchau!